Isso. Bom dia, sou engenheiro Sabalo Jaime. Então, hoje estamos aqui para mais um dia de apresentação de projetos finais daqui do curso de Instrumentação e Controle de Processo Industrial, aqui da IDACO, que é o melhor centro de instrumentação e controle de processo industrial. Então, nós temos aqui o primeiro grupo que vai apresentar o tema pressão, instrumentação na produção de petróleo e gás, e o último tema, protocolo de comunicação Profinet e Profibase. Então, fiquem atentos, sigam nossas páginas, comentem, podem postar, comentem e façam as perguntas que nossos técnicos aqui da IDACO são extremamente duros, estão capacitados para responder. Ok? Então, estarei então dando a abertura das apresentações. Excelentíssima mesa dos jurados, estimados colegas, sejam todos bem-vindos à nossa apresentação. Este é o grupo número 1 do curso de instrumentação que hoje fará a apresentação do seu trabalho. O nosso grupo é composto por 6 elementos, dos quais passo a apresentar Antônio Ambroso, Manuel Batista, Lisandro Coche, temos o Zabanita e o colega Miguel Fernandes. E eu que vos falo, Márcia Indira Pereira. Muito bem. O nosso tema é pressão, instrumentação na produção de petróleo e gás, protocolo de comunicação, Profinet e Profibase. Muito bem, de forma genérica, a nossa objetividade é analisar a importância da pressão e também da instrumentação no setor industrial, enfatizar a sua aplicabilidade de forma prática e ainda mostrar como os impactos podem ser causados quando nós usamos de forma negativa o sistema de pressão. Já de forma específica, nós vamos compreender o conceito de pressão e também os outros conceitos das outras temáticas que aqui serão abordadas. Vamos identificar os principais equipamentos utilizados nas indústrias, analisar os métodos de medição e controle, avaliar os riscos de medida de segurança no uso da pressão e ainda compreender o funcionamento das etapas existentes no processo de produção de petróleo e gás, desde a sua extração até o seu tratamento primário. Muito bem, a pressão é um conceito fundamental da física e nós sabemos que é um papel crucial dentro da indústria e muitas das vezes ela está presente em diversos setores e equipamentos, como por exemplo nas caldeiras, nos reatores e nos compressores. O controle adequado da pressão garante um bom funcionamento e a eficiência e eficácia no processo produtivo. Neste contexto, nós vamos abordar a importância da pressão no setor ou dentro das indústrias. Nós não podemos avançar sem que antes saibamos, então, mas na verdade, o que é pressão? Nós sabemos que pressão é a força exercida sobre uma superfície. E temos ainda a expressão matemática que pressão é igual a força sobre área. Ainda pode ser entendida como o somatório da pressão estática e pressão dinâmica. De forma matemática falando, pressão total é igual a PE mais PD. Pressão estática nós podemos entender como a pressão exercida sobre um ponto em repouso, ou seja, é a pressão que vai ser exercida sobre o fluido que está em repouso. Já a pressão dinâmica é a pressão exercida sobre um fluido em movimento. Nós podemos ainda analisar os vários tipos de pressão. Nós temos aqui a pressão absoluta, que é uma pressão positiva que atua a partir do vácuo. E sabemos que o vácuo é ausência de pressão. Ainda encontramos a pressão manométrica, que é a pressão medida em relação da pressão atmosférica existente no local, podendo ser positiva ou negativa. Podemos observar aqui pressão manométrica positiva quando estamos acima de zero, e a manométrica negativa ou no vácuo quando é abaixo de zero. Pressão atmosférica, que é a pressão exercida sobre os gases na atmosfera terrestre, e a pressão diferencial, que podemos entender que é o resultado diferencial de duas pressões em dois pontos.
A medição da pressão. Os objetivos da pressão é reduzir custos, aumentar a eficiência, prevenir falhas e acidentes e garantir a conformidade. Fatores que influenciam na medição da pressão: temos vibrações, condições ambientais, calibração, habilidades do operador, instrumentos, técnicas e métodos e processamento. Quais são então os instrumentos de medição da pressão? Nós temos os manômetros. Nós temos o manômetro e o manômetro nós podemos classificá-los em mecânicos, digitais e eletrônicos. Temos ainda os transmissores de pressão, temos os sensores de pressão, que são os elementos que captam a informação. Temos ainda barômetro, pressostato e data loggers. Para a continuidade do nosso tema, eu vou ceder o lugar ao meu excelentíssimo colega, Antônio Ambroso, a quem eu peço a vossa máxima atenção. Obrigado. Dando sequência à palavra, vou falar das principais funções dos instrumentos no processo industrial. É sabido que no processo industrial é necessário instrumentos que nos dão apoio e nos facultam o controle e o manípulo de variáveis como a pressão, e também os instrumentos cá listados são: temos os sensores que detectam ou sentem a presença física, e os transdutores que fazem a vez de converter a energia dos sensores emitidos, e indicadores que indicam o nível da pressão, e registradores, por outra, que registram os níveis de pressão em função do tempo. Temos os controladores, por sua vez, que controlam os sinais emitidos. E, por último, temos o elemento final de controle, que faz a ação mecânica de todas as informações fornecidas através dos transmissores, transdutores e sensores. Falando de pressão também, é falando de calibração. Para calibração, é necessário que se calibre um instrumento de pressão. A calibração nos instrumentos de pressão é necessária para que nós possamos medir os valores medidos com os valores padrão. E os instrumentos de calibração de pressão são manômetros padrão, manômetros de pressão, geradores de comunicação, comunicadores ART e multímetros. A importância da calibração. A calibração num processo é muito importante, porque temos que calibrar os instrumentos para nos dar um valor exato sobre a pressão que nós medimos, evitar perdas de produção, maximizar a eficiência na produção e garantir a qualidade dos mesmos. Como é feita a calibração? A calibração, para ser feita, temos que preparar muito antes os instrumentos, configurar o sistema de calibração, comparar de leitura dos instrumentos e com os valores de referência. Aqui temos uma tabela de cálculos. É uma tabela em que temos a relatividade entre as unidades de pressão. Já sabemos que no sistema internacional a unidade de pressão é Pascal. E aqui tem algumas outras unidades que são utilizadas por outros instrumentos. Então isso é uma comparação ou uma relatividade das unidades de pressão. E por aqui temos um pequeno exercício
determina a diferença entre dois pontos localizados a 10 metros e a 20 metros de profundidade em um lago de águas salobras com densidade igual a 1.200 kg por metro cúbico. Aqui, tiramos os dados da altura 1, 2, e a densidade e a gravidade, e nos pediu para calcularmos a variação de pressão. Então, como já sabemos da fórmula da variação de pressão, que é igual a densidade vezes a gravidade vezes a variação das duas alturas. Aqui já deduzimos a fórmula, aplicamos tudo e nos deu esse resultado que está aqui. E temos aqui um PID de um processo de pressão, onde o nosso fluido entra no nosso vaso, localizado na malha 100, e temos instrumentos como o transmissor de pressão para o controle de pressão neste vaso, temos o controlador de pressão para controlar a nossa válvula de controle e o nosso outro instrumento, o controlador e indicador de pressão montado no campo disponível ao primeiro operador, para comparar os valores padrão com o nosso set point. E por questões de segurança temos uma válvula, uma PSV, uma válvula de segurança. Quando tiver um excesso de pressão no nosso vaso, ela alivia totalmente a pressão. Desta feita, passo a palavra ao meu colega. Bem, dando continuidade naquilo que os colegas acabaram aqui de transmitir, vamos falar da instrumentação, propriamente uma história breve sobre aquilo que é o petróleo. O petróleo, o que é o petróleo? É um produto líquido, oleoso, de cheiro característico, com densidade menor que a água, ou então uma mistura entre hidrogênio e carbono, apesar de estar constituído também por outros átomos, né? Como temos aqui a tabela a ilustrar mais ou menos a quantidade em termos percentual de cada um daquilo que os átomos que fazem parte deste bem que estamos aqui a falar. Em termos de origem, o petróleo surgiu de matéria orgânica, propriamente na subsuperfície, pela falta da oxigenação e atuação de carbono e hidrogênio, deu-se então a formação do petróleo a essas matérias orgânicas. Onde é que é isso? Bem, temos aqui a formação do petróleo em termos de jazida. Jazida o que é? Jazidas são nada mais, nada menos do que reservas não exploradas. Aqui temos um sistema petrolífero que é nada mais, nada menos que um modelo que engloba sistemas e elementos geológicos que fazem parte da acumulação de petróleo ou hidrocarboneto. Bem, para que isso aconteça, é necessário um conjunto de elementos para que de facto se crie um reservatório de petróleo. Primeiro, é necessário ter uma rocha geradora, que é considerada a rocha-mãe, depois ter uma imigração da rocha-mãe até a rocha reservatória, e nessa rocha é preciso que tenha uma rocha selante ou de cobertura para que o petróleo não vá à superfície. Isso é que é considerado então o sistema petrolífero. Bem, temos várias empresas que operam no setor, destacando aí a Sonangol, que é a representante nacional, e depois temos as outras que também fazem parte do bloco operatório nacional. Quanto ao tipo de exploração do petróleo, existem dois tipos: o que é feito em terra, chamado onshore, e o que é feito no mar, chamado offshore. Bem, falando propriamente do petróleo, existem 3 etapas que devem cumprir ou que devem ser ultrapassadas até que ele chega ao utilizador. Primeira etapa é o upstream, estamos aí a falar da exploração, onde as empresas vêm com técnicos de geologia
e geofísica para fazer estudo do terreno e avaliar então aqueles que são os itens primários da existência de alguns elementos-chave. Depois, é feito o estudo da subsuperfície através de instrumentos de geofísica para saber os tipos de estrutura que se encontram naquela zona, só aí fazer uma análise perfeita e depois a perfuração. Só perfurando é que se sabe da quantidade que existe em termos de petróleo nessa região e se é possível uma exploração acima da média ou considerável, rentável. Caso contrário, é feito então um abandono do poço. Se possível, se é rentável, passa-se então para outra etapa, que é a etapa do midstream, onde vai ter o processo de armazenamento, o transporte para a refinaria. Esse processo até a refinaria é nada mais, nada menos para se fazer ou se extrair os derivados do petróleo, através de uma fornalha que nós temos aqui, onde o petróleo é aquecido a uma temperatura de 400 graus Celsius e depois vai para uma torre de destilação. Nessa torre são extraídos os vários derivados em função da temperatura de cada um. Temos aqui a representação, por exemplo, a 400 graus Celsius, é extraído, por exemplo, a parafina, asfalto e outros elementos. E 370 graus Celsius é extraído o óleo lubrificante, a 300 graus Celsius o óleo diesel, a 200 graus Celsius o querosene e a 150 graus Celsius a gasolina. Também temos a 20 graus o gás. Bem, como é que funciona? Quando ele sai normalmente com uma temperatura de 400 graus Celsius do forno ou da fornalha, ele é superaquecido até chegar parcialmente a vapor. Ele vem até a torre de destilação, o vapor vai subindo até ao topo e vai se condensando em função da temperatura de cada um dos elementos. Bem, para dar continuidade ao trabalho, vou ceder o espaço ao colega Batista. Bem, colegas, nós estamos aqui para falar da instrumentação na produção de petróleo e gás. Bem, colegas, aqui tem colegas que estão aqui, né, que não sabem do que é do curso. Só estamos a falar aqui da instrumentação. Colegas, a falar da instrumentação nada mais, nada menos que é a área que é da engenharia que trata ou dedica aquele estudo que é das medições, do controle e monitoramento. Isso que chamamos de instrumentação. Então, para que haja a produção de petróleo, existem etapas a seguir. Etapas como tem primeiro que é a exploração e perfuração. Colegas, nessa etapa que é da exploração, é onde entram os geofísicos, né, para poder analisar a área, para poder explorar o petróleo. E depois de analisar a área, onde entra a perfuração do poço, para poder perfurar o poço e fazer o controle do petróleo. E é nesse processo que é onde entra a segurança, né, como é preciso a segurança. E na etapa que é da extração do petróleo, aqui é apenas que é para controlar os parâmetros como a pressão, a temperatura e a vazão. Aqui na etapa do transporte, né, do petróleo, é também para controlar que o transporte do petróleo seja segura, também controlar daqui a pressão, a temperatura e a vazão. Depois dessa área da temperatura, que é do transporte, é assim que vai a nossa refinaria para poder refinar o petróleo e também se controla os parâmetros como a pressão, a temperatura e a vazão. Colegas, variáveis usados na produção de petróleo. Existem muitos variáveis usados, mas os mais importantes são isso aqui, né? Temos a pressão, a temperatura, a vazão, o nível, e a condutividade e a umidade. Colegas, na pressão, né, quando estamos a utilizar a pressão que é dentro da instrumentação, nada menos é para controlar os limites, né, o limite da pressão dentro do processo, para que o petróleo atenda que padrões que é necessários. Também, como acontece aqui na temperatura, né, é medido que os padrões, a temperatura, a pressão, também na vazão. E no nível, é para controlar que o limite que é do nosso tanque, né, para não haver transbordo e evitar vazamentos. Aqui no pH, colegas, no pH, nós sabemos que pH significa que é potencial de hidrogênio. Só que no pH que tem um processo que ocorre, né? Que temos que é de 0 a 14, né? Onde é de 0 a 7 que é ácido e do 7 a 14 é basicidade.
E temos aqui na condutividade, apenas que é para controlar que não haja substâncias contaminosas dentro do petróleo. E aqui na umidade é para com que o petróleo não se forma em gelo. Temos aqui, colegas, um PNID que é de produção. Colegas, também aqui os colegas falam de PNID. Colegas, PNID nada menos que é o diagrama de tubulação é instrumentação. Isso que chamamos de PNID, é básico. Temos aqui um processo trifásico, né, onde vamos separar 3 produtos ou 3 variáveis, como pode considerar, né, que está aqui. Temos que o vapor, né, que é o gás, temos aqui a água e temos aqui o óleo. Colegas, o que acontece? Nós temos aqui o petróleo a entrar, né, temos aqui que é uma válvula que é de build-off, que está normalmente aberta para permitir que o petróleo entre aqui no nosso tanque. Este aqui é o nosso tanque ou o nosso reservatório. Quando o petróleo chega aqui, né, aqui para poder separar, só que temos que ter em conta através da sua densidade. O que acontece? A densidade da água, do óleo e do vapor é diferente. Nós sabemos que a densidade da água é de 1000 kg ao cubo, a densidade do óleo é aproximadamente de 800 kg ao cubo e do vapor é 1,2 kg ao cubo. Então o que acontece? Todo fluido que tiver menor densidade é extraído que é a parte de embaixo e o maior fica a parte de cima. O que acontece? Como o gás é que tem menor densidade, é extraído pelo ar, porque depois que vai se evaporar. E temos aqui ficou a água e óleo. Como o óleo é que tem menor densidade, então o óleo que flutua sobre a água. Então aqui temos que o óleo a partir daqui. Nós temos aqui o elemento chamado vortex break. O vortex break é o elemento que impede, né, é o elemento que impede com que partículas de óleo possam entrar na água e partículas de água possam entrar no óleo. Para quando ocorre o processo que dentro daquela separação, então, é agitada e cria bolinhas. Então, aquelas bolinhas que podem entrar aqui na água como no óleo. Então, como ocorre o processo em geral? Nós temos aqui um transmissor de nível que é de tipo placa do orifício, que vai enviar um sinal elétrico para o controlador de nível acessível ao operador primário, que na sua vez também os dois é instalado no campo, e envia um sinal elétrico para a nossa válvula de nível, também instalado no campo, para poder libertar a válvula que abrir e permitir que o fluido saia. Nós temos aqui, né, a válvula manifold, bypass, desculpa, que é bypass. O que acontece, colegas? Nós temos aqui a linha principal, essa aqui é a linha secundária, onde temos a bypass. Essa linha aqui de bypass é usada quando a válvula, né, daquela linha principal estiver em manutenção, então entra em funcionamento a linha secundária, que é chamado de bypass. O mesmo processo que ocorre aqui na água também que vai ocorrer aqui no óleo, né? Temos aqui o transmissor de nível, que envia um sinal elétrico ao controle de nível, acessível ao operador primário, e instalado no campo, os dois, também que enviam um sinal elétrico para a nossa válvula, para poder permitir que a água, que o óleo passe para um determinado tanque. E temos aqui por cima, sabemos que o ar que depois vai evaporar para a parte de cima. Então temos aqui, esse aqui é um filtro. O filtro que é colocado ali para poder evitar as impurezas. Sabemos que as impurezas podem entrar, então temos aqui um filtro para poder os evitar. Temos aqui, né, temos aqui transmissor de pressão do tipo placa do orifício, que vai enviar um sinal elétrico para controle de pressão acessível ao operador primário e também enviar um sinal para a nossa válvula poder abrir que o vapor saia. Nós temos aqui a válvula, né, PSV, que é a válvula de segurança, que serve aqui a válvula de alívio. Aqui os colegas poderiam muito bem perguntar por que os colegas colocaram válvula PSV e não válvula PRV, que é válvula de alívio de pressão. Colegas, nós estamos aqui a tratar de pressão, então, como é pressão, é usada a válvula PSV. Agora, a válvula PRV é usada quando estamos a tratar de líquidos, por exemplo, a água, no processo que é descimento de água, onde nós podemos usar a válvula PRV. Mais ou menos é isso, né, que trata esse diagrama. Colegas, aqui tem uma pergunta muito impertinente, né? Por que do uso da instrumentação na produção de petróleo? Por que do uso? Colegas, é essencial que na indústria a instrumentação sendo um dos elementos principais. Porque ele garante que a segurança do processo, garante a eficiência do processo,
garante a qualidade, garante proteção ambiental, porque nós sabemos que no momento da exploração, caso o petróleo seja, né, sofrer um vazamento, isso que vai afetar, tanto faz o meio aquático, e no momento que quer transportar, afeta o meio ambiente. E temos aqui também proteção de custo. Nós sabemos que, colegas, nas indústrias, as manutenções industriais estão muito caras. Então, é preciso que todos os parâmetros sejam bem direcionados. Riscos associados na falha da instrumentação. Colegas, esse também é muito importante. Né? Os riscos, principalmente, o incêndio, as explosões, perdas econômicas, vazamento, danificação de equipamentos, risco para trabalhadores. Acho que temos todos que é consciente que em cabine aconteceu uma tragédia, e impactos ambientais. Colegas, eu aprendi num curso que eu fiz, que é da correção defensiva, que os acidentes são causados por dois fatores: ou falha do homem ou falha de equipamentos. Então nós temos que ter muita atenção durante todo o processo, né? Se o homem falhar, há danos são muito grandes. E se o equipamento falhar, também há dano. Então, acidentes são colocados, mais ou menos isso. Colegas, técnico de instrumentação na indústria. Acredito que nós, aqui, a partir desse momento, depois de sair aqui, nós todos já seremos chamados de técnicos. E qual é a nossa função na indústria? Né? Colegas, o técnico de instrumentação será capaz de instalar todo o processo relacionado com a indústria, todo o processo, todos os instrumentos, todo o equipamento será capaz de instalar na indústria. O técnico de instrumentação será capaz de calibrar. Aqui também se falou de calibrar. Colegas que não são no do curso, a calibração nada menos que é a comparação dos valores que é do instrumento lido em relação a valores que é de referência ou de padrão. É isso que chamamos de calibração. Também vai fazer a manutenção, né, do equipamento ou aparelhos, vai fazer o comissionamento. Colegas, quando falamos de comissionamentos, estamos falando nada mais, que é uma forma mais resumida, estamos falando aqui de testes. E aqui no comissionamento existem dois tipos de comissionamento, que são comissionamento elétrico e mecânico. No elétrico, onde engloba a eletricidade, onde engloba a automação, onde engloba a instrumentação. E na mecânica, onde vamos encontrar, né, as máquinas, as bombas, etc. Acho que um exemplo concreto daquela comissionação, que é do comissionamento, aconteceu aí no Ambridge, né? Depois de montar a fábrica, depois era considerada a sonda ou um termo mais específico. Plataforma, sim. Depois de montar a plataforma, que é na parte terrestre, é preciso fazer o comissionamento. O comissionamento é fazer um teste de todos os instrumentos instalados, para com que funcione segundo os padrões. Isso quer dizer, primeiro vamos colocar a funcionar aqui na Terra, depois vamos colocar aqui no mar. Se na Terra falhar, é claro que no mar também vai estar pior. Então eu preciso fazer um teste de todos os instrumentos. O reparo, colegas, é muito importante, que é um técnico saber reparar. Monitoramento, colegas, é importante que todo técnico de instrumentação saber monitorar todos os equipamentos, saber controlar, está trabalhando em condições, não trabalhando em condições. Análise de dados. Um técnico de instrumentação será capaz de analisar todo tipo de dados que o manômetro que vai apresentar. O manômetro trabalha assim, agora não está trabalhando assim. Todas as informações que vai passar nos instrumentos, como técnico de instrumentação, tem essa capacidade de analisar. Atendimento técnico, colegas. Atendimento técnico é nada mais nada menos que é um auxílio entre colegas dentro da indústria, dentro da plataforma. Então, o colega que é um técnico de instrumentação será capaz de auxiliar outros colegas durante o processo. Feito isso, passo a palavra ao meu colega, vai dar continuidade sobre o nosso tema. Muito bom dia, caros jurados, bom dia, caros colegas. Vou falar agora de protocolo de comunicação, Profinet e Profibus. O que é isso, Profinet e Profibus? Vamos começar a saber agora. Profinet e Profibus são protocolos de comunicação. Eles são utilizados são dados utilizados no sistema de automação industrial. Profibus é um tipo de protocolo de comunicação
trabalha no sistema serial mais antigo, quanto ao Profinet é um tipo de protocolo de comunicação mais avançado e ele trabalha com o sistema Ethernet industrial. É um sistema que oferece maior velocidade e flexibilidade. Quanto ao Profibus, protocolo de comunicação serial, ele tem uma velocidade menor que o Profinet, com uma velocidade de 12 megabytes por segundo. O seu uso ele é amplamente utilizado em sistema de controle de processo e máquinas automatizadas. Ele é característico, baseado em comunicação serial, oferece uma comunicação determinística, essencial para aplicações em tempo real. Possui diferentes versões. Uma delas é o Profibus DP, para comunicação rápida e determinística, e a outra é a Profibus PA, para aplicações em áreas perigosas. Vamos falar agora do Profinet, que é um protocolo de comunicação mais avançado em relação ao Profibus. Profinet tem como protocolo de comunicação baseado em Ethernet industrial, oferecendo assim maior velocidade que o Profibus. Ela é capaz de ter uma velocidade de 1 GB por segundo. Ele é utilizado em aplicações de automação industrial, como controle de movimento, sistema de visão, comunicação com dispositivos inteligentes. Característica do mesmo é baseado em Ethernet. Ele oferece maior flexibilidade e facilidade de implementação. Sendo assim, ela permite uma comunicação mais rápida e de maior capacidade, com tempos ajustáveis para cada dispositivo. Oferece diversos benefícios também. E um deles é a interconexão com outros instrumentos que são da mesma compatibilidade, que é o Ethernet industrial. Sendo assim, vou falar agora do modos de conexão. Em modos de conexão Profinet e Profibus, os modos de conexão, ele usa os métodos mestre-escravo e mestre-mestre. São utilizados para organizar a comunicação entre dispositivos. Quanto ao Profinet, por outro lado, ele usa os dois tipos, que é o mestre-mestre e o mestre-escravo, sendo assim frequentemente utilizado em aplicações em tempo real, onde a comunicação é mais rápida e é direta. Sendo assim, eles têm as vantagens e desvantagens. O Profibus tem a vantagem de uma simplicidade e de fácil instalação. Ele é utilizado em zonas perigosas e uma conectividade com equipamentos mais antigos. Quanto às suas desvantagens, velocidade limitada e menor flexibilidade. Quanto ao Profinet, ele tem uma maior velocidade e largura de banda, maior flexibilidade e integração com TI. TI é tecnologia inteligente. Escalabilidade também. A sua desvantagem é maior complexibilidade e um custo muito mais alto em relação ao Profibus. Sendo assim, vou passar a palavra ao meu colega. Ok, colegas. Eu vou falar da distância da ligação e o tipo e o limite de dispositivos. Começando pelo Profibus. O Profibus permite até 32 dispositivos ativos em uma rede de segmentos industrial. Também permite 127 estações em uma rede completa usando repetidores. E sendo que eles são protocolos de comunicação, eles todos têm uma distância. E a distância do Profibus, a distância do Profibus tem uma distância máxima de até 1.200 metros sem repetidores. Já o Profinet, o seu limite ou a sua distância máxima depende muito do controlador a ser usado. Também pode variar de acordo com o modelo do dispositivo ou dos equipamentos. Por exemplo, o S7 ou o S7 no PLC, estamos a falar de PLC, ele pode suportar até 8 dispositivos e a distância é limitada pela rede Ethernet padrão, que pode variar dependendo da qualidade do cabo e da quantidade de dispositivos. Falando do exemplo de conexão de dispositivos industriais, o Profibus tem uma topologia de barramento
e a sua comunicação é serial. Comunicação serial é aquele tipo de comunicação que uma depende da outra. Já os dispositivos utilizados para estes tipos, ou para estes protocolos de comunicação envolvem o PLC, a tela HMI, a interface remota e os inversores de frequência, também como os sensores, válvulas e etc. Já os tipos, ou seja, aqui estamos a tratar de diferentes tipos de Profibus, mas existem diferentes tipos de Profibus, mas os mais utilizados temos o Profibus DP, que serve para automação industrial, e temos o Profibus PA, que serve para automação de processo. Já o tipo de conexão, como havia dito anteriormente, é uma conexão serial, e todos os dispositivos se conectam a um único cabo. Já o Profinet tem uma topologia estrela, diferente do Profibus, e a sua comunicação é Ethernet industrial, como o meu colega anteriormente já havia dito que o Profinet é um protocolo de comunicação mais avançado. Já os dispositivos são similares ao Profibus. Quando estamos a falar similar ao Profibus, envolve os mesmos dispositivos como os PLCs, a tela HMI, os interfaces, remotas, inversores de frequência, sensores, válvulas e etc. Mas aqui no Profinet, como é um protocolo de comunicação mais avançado, envolve também os dispositivos de I/Os, os controladores e tantos outros dispositivos. E os tipos de Profinet, como anteriormente também no Profibus, existem diferentes tipos de Profinet, mas os mais utilizados são o Profinet I/O, que serve para troca de dados cíclicos, e o Profinet CBA para automação modular. E o tipo de conexão é uma conexão modular, como diz aqui, para automação modular. Cada dispositivo se conecta a um switch de rede. Com estas palavras, eu convido a minha colega que vai fazer a conclusão do nosso trabalho. Muito obrigada, meu caro colega. Muito obrigada. Concluímos então que a nossa variável do processo, no caso a pressão, é uma grandeza física muitíssimo importante. E a partir dela, nós como instrumentistas, precisamos ter os olhos bem atentos quando estivermos na indústria para garantir que a pressão no nosso sistema esteja no set point desejado. E neste contexto, a instrumentação industrial desempenha um papel crucial em fornecer os meios para medir, controlar e manipular os processos, possibilitando então a tomada de decisões. Além disso, a integração entre instrumentos e sistemas, controle e exige um uso de redes industriais de comunicação, Profibus e Profinet. Muito obrigada. Nós agradecemos a todos pela presença, agradecemos aos nossos formadores, especialmente ao formador Evenilton, que esteve conosco, o formador Sabalo, aos caríssimos colegas. Hoje não termina, termina apenas a nossa formação, mas os nossos laços, obviamente, que vão permanecer. Queremos deixar aqui uma palavra: junta-te aos fortes e te tornarás melhor. EDACO, Educação Sem Limite, Visão no Futuro. Ok, que bom. Terminamos agora as apresentações, mas fiquem ligados, se tiver alguma pergunta, né, não hesitem em fazer. Os colegas estão de parabéns pela apresentação. Vamos dar agora a abertura ao momento de perguntas e respostas, tá? Então, se é recrutador, não hesitem em contactar a EDACO, melhor centro de Angola em instrumentação. Nossos alunos, nossos formandos são extremamente duros, estão qualificados, sim, senhor. Então, vamos entrar no momento de perguntas e respostas. Não sei se na plateia temos alguma questão. Formador Evenilton. Então, enquanto o formador vai fazer as perguntas, ou um colega, e depois, claro, eu, né? Vocês vão apontando, tá? Eles vão ter quantos minutos que é para se preparar para as 5 minutos depois. Uhum. Já tá. Muito bom dia, colegas. Quero parabenizá-los. Gostei da vossa apresentação. Quase chorei, mas tive que conter as lágrimas. Ok. Sendo assim, vamos para um momento que nem todos vocês gostam, mas é necessário, certo? Ok. Primeiro, minha primeira pergunta.
Os colegas falaram de calibração. Pronto, falaram de calibração e também já nos definiram muito bem o que é calibração. Vou precisar do... Já fui esclarecido quanto àquilo que é calibração. Eu só gostaria de saber de vocês. Vocês viram alguns tipos de calibração. Que tipo de calibração, como é que se chama o tipo de calibração que nós fizemos quando quisemos calibrar um manômetro e o tipo de calibração que nós fizemos quando quisemos calibrar um transmissor inteligente HARP, como esse que está aí, esse transmissor diferencial de pressão, certo? Segunda pergunta. Vocês falaram, o engenheiro Antônio, logo que entrou, mostrou algo interessante. Não depende. Ok, aqui. Vocês mostraram as principais funções dos instrumentos no processo industrial. Eu vejo ali sensores, transmissores, transdutores, indicadores, registradores, controladores, elementos finais de controle. Eu quero saber, assim, de forma muito resoluta, como é que é a hierarquia de comunicação entre esses instrumentos? Quem fala com quem primeiro, depois? Assim, muito rapidamente. Sei que os engenheiros vão conseguir explicar isso. Agora, gostaria que também me dissessem... Estão a apontar, né? Sim. Ok. Gostaria que também me dissessem de que forma nós podemos retirar um transmissor diferencial de pressão da linha no momento da linha de fluxo, né, do processo, de que forma nós podemos retirar os passos mesmo e como podemos voltar a colocá-lo e pressurizá-lo, certo? Ok. Um transmissor diferencial de pressão da linha. De que forma nós podemos retirá-lo? E como podemos voltar a colocá-lo, certo? Está aí o transmissor diferencial de pressão, o engenheiro pode pegar esta ali, exatamente. De que forma podemos tirá-lo e voltar a colocar e pressurizar, certo, engenheiros? Penúltima pergunta. Como é contida a pressão no momento da perfuração dos poços petrolíferos? E de que forma é que nós... E como é contida e o que é que pode acontecer caso não haja uma contenção eficiente, certo? Da pressão no momento da perfuração dos poços. Última pergunta. Que tipo de testes são feitos para aferir a integridade de tubulações e reservatórios? Como acontece? Como chamamos quando trabalhamos com líquido e como chamamos quando trabalhamos com gases? Que tipos de testes são feitos para aferir a integridade de tubulações e reservatórios, certo? O engenheiro falou muito bem, o engenheiro Batista, sobre comissionamento. Que tipo de testes são feitos para aferir a integridade de reservatórios e tubulações? Como é que acontece? E qual é o nome que vamos dar quando tivermos a aferir isso? Quando trabalhamos com líquidos e o nome quando trabalhamos com gases. É tudo. É só isso. Ok, dando sequência, né? Pronto, como devemos ter um equilíbrio, né? O formador e o Benilton já estava aí a puxar, então eu vou ser mais flexível, né? E senão vocês vão querer pensar que estamos a vos perseguir, não é isso? E não é isso que estamos a fazer aqui. A minha primeira questão vai ser: por que devemos fazer a medição de pressão na indústria? Estás a ver como é que é fácil? Sim. Por que devemos fazer a medição dessa variável na indústria? Por quê? A segunda questão já foi ultrapassada. Let me see. Mas eu gostaria que vocês, ainda reforçando uma das perguntas do formador Evenilton, vocês vão dizer, né, todos os passos que vocês utilizaram e os instrumentos que vocês utilizaram para fazer a calibração, né, do transmissor de pressão que vocês viram nas aulas práticas, certo?
para calibrar o transmissor de pressão, nós utilizamos os seguintes materiais X, Y, Z, não é isso? E fizemos isso, Yeah. Ok. Formador, desculpa, essa é a questão? Não, o formador já fez, certo? E eu só estou a reforçar. Como é que vocês, quais são os passos que vocês seguiram para fazer a calibração do transmissor de pressão? Calibraram o transmissor de pressão durante a aula, certo? Sim. Sim. Quais são os passos que vocês deram e quais são os instrumentos que vocês utilizaram? Ok. Sobre sistema petrolífero, né, sabendo que a source rock, que é a rocha-mãe, normalmente tem uma rocha não permeável. Então, a minha questão é, como é que o petróleo vai migrar para a rocha reservatório? Essa é a minha questão. Como é que o petróleo vai sair da rocha-mãe para a rocha reservatório? Já? A rocha-mãe? Rocha-mãe para a rocha reservatório. Por outra, a destilação que vocês explicaram, eu só gostaria de saber se é a destilação a vácuo ou a destilação atmosférica. Independentemente de que destilação for, eu gostaria de saber qual é a diferença entre a destilação a vácuo e a destilação atmosférica. Acho que... Não, não tá bom. Vamos continuar. Destilação? A vácuo e atmosférica. Então, sobre o PNID de produção, né? PNID bonito, vê-se que os colegas aprenderam muito bem aqui na IDACO. Sim, como desenhar um PNID, como desenhar um PNID, os colegas aprenderam muito bem. Eu gostaria de saber qual a função do demister pad, né? Tá aí. Qual a função do demister pad? Qual é a função do vortex breaker? Se bem que o colega já estava a nos aldrabar sobre o vortex breaker. Qual é a função do demister pad, vortex breaker e do weir? Tem um weir aí, esse weir. Qual a função destes três camaradas? E depois, vocês aprenderam interchangeable blind. Para que serve o interchangeable blind? E onde é que está aí? Interchangeable blind. Para que serve? Formador. Sim. Tá bem. Era essa quinta questão. Para repetir? Não repete. Ok. E depois, a penúltima, né? Penúltima. Sim. Sim. A penúltima. A penúltima. Qual a sequência do fechamento das válvulas? Né? Essa aí do bypass, nesse caso, né? Temos aí na linha principal da saída do óleo. Depois temos a do bypass, que é normalmente fechada a válvula. Então, vamos supor que nós queremos calibrar essa válvula de controle de nível do óleo, certo? Qual vai ser a sequência do fechamento dessas válvulas manuais? Primeiro vamos fechar qual, depois qual, por quê? A última. Que importância tem um repetidor? Estamos a falar de protocolos de comunicação ou redes. Qual a importância de um repetidor, de nós utilizar um repetidor? A redução da pressão para baixar o ponto de evolução dos componentes. É a última. Os colegas têm agora 5 minutos para organizarem as respostas, verem quem vai responder qual. E vamos voltar
já. Nesse caso, 12h40 vamos voltar, né? São 12h35. Então, os colegas têm 5 minutos para se organizar. Qual a importância de nós utilizarmos um repetidor? Nesse caso, vocês, né, utilizar um repetidor numa rede, né? Yeah. Qual a importância? Yeah. Acho que agora, se calhar, podemos entrar em um minuto de publicidade. Vamos vender o nosso peixe. Queremos mais formandos aqui. Pronto, agora um minuto de publicidade. Estamos aqui localizados no Talatona, tá? Pode seguir as nossas páginas, segue também os nossos sites. É DACO, o melhor centro daqui da Angola. Estamos a comandar o game a nível de instrumentação e controle de processo industrial. Temos técnicos repartidos, distribuídos em várias indústrias, quer óleo e gás, alimentícios e bebidas. Nós temos técnicos extremamente duros. Então, se ainda não fez nenhum curso aqui na IDAF, não hesite, venha nos procurar. Siga nossas páginas. Temos página no LinkedIn, Facebook e Instagram. IDAF Training Center de Best Center em Angola. Daqui, you already know me, Engenheiro Sabalo Jaime. Da pressão do poço e de como ele faz a migração, pode não responder. Como o petróleo sai da rocha geratória. Tem mais outra. Como ele se controla a pressão? Nos poços. Está no outro. Está naquela folha. Botemos a pressão profunda. A destinação. Qual é a função do ministério? O ministério da pressão.
Colega, já passaram 2 minutos, já? Amor. 2? Já, você já faz 2 minutos a mais nesse caso. Tamanho 3. Oh, era aí 35 a 142. Amor. Time to answer. Não, já passaram 7. Mais 2. Não tem nada, não tem segredo. É. Tem um microfone aí, né? Não pode usar o telefone. Não pode usar o telefone. Não faz isso, já. Vai microfone, tem microfone. Posso responder 2. Não, Batista, as perguntas todas são fáceis. No mínimo, se não perceberes que eles podem dizer assim, pessoal. Repita, se eu vou repetir de uma maneira mais clara, é fácil. Até porque começamos sobre isso. Podemos, né? Pode sim. Bem, acho que uma das questões que o formador Evenildo fez aqui muito bem é como é controlada a pressão no momento da perfuração do poço. Bem, nesse caso, a pressão, quando está a se fazer a perfuração de um poço petrolífero, é controlada através da lama de perfuração. É preciso que a pressão da lama seja maior que a pressão do fluido no reservatório em questão. E a outra questão é... Se não controlarmos bem esta pressão... Sim. Pode causar um blowout. Blowout. Vou perguntar qual a diferença entre blowout e que mais vamos. Em outras palavras, vazamento, mas lá nós na plataforma não usamos esse termo de vazamento, é blowout. Sim. E quanto à questão do formador Sabalo, como é que o petróleo sai da rocha geradora para outros locais? Sim. Sai da rocha geradora para reservatório, nesse caso. E o que acontece normalmente? O petróleo tem zonas propícias de acomodação, vamos assim dizer. Existem estruturas geológicas favoráveis pela acumulação do petróleo. Essas estruturas são, na sua maioria, ou falhas, dobras, ou, vamos assim dizer, falhas e dobras. E normalmente esse tipo de estrutura aparecem com fraturas. Essas fraturas, por sua vez, permitem o deslocamento do petróleo, que é aquilo que nós chamamos de migração. Para que essa migração seja terminada, é preciso que ela encontre lá uma rocha de cobertura. Só assim é que termina essa migração. Caso contrário, ela pode atingir mesmo até a superfície. Então, é as fraturas que se encontram nesse tipo de estrutura que às vezes fazem o caminho de migração para o petróleo.
Sim, são as falhas, está certo. Fratura, falha. Não sei. Muito bem. Sobre a questão por que medir a pressão na indústria. Nós precisamos medir a pressão na indústria, não é para termos para termos a certeza que o processo está controlado e de formas a evitar falhas, para reduzir os custos e aumentar a eficiência da nossa produção. Ou seja, vamos garantir que a pressão esteja no set point desejado. Também tem a questão sobre qual é a sequência do bypass. Bem, nesta sequência, primeiramente nós vamos... Não, tem imagem aí. Sim, por exemplo aqui, nós vamos primeiramente desligar a montante. Desligar? Fechar a montante. Qual? Fechar... Primeiro fecha essa aqui. está a sair aqui, sim. Montante aqui. Vamos desligar a montante para não permitir mais a passagem do fluido na nossa linha. Depois, né, vamos ligar a válvula que será considerada o nosso bypass para permitir a passagem do fluido. E só depois é que a gente fecha a jusante. Mas agora a minha questão é, porque eu disse o porquê, né? Por que disso? Por que dessa sequência? Sim, porque se nós mantermos a montante aberta, sim, ainda vai ter fluido na nossa linha de processo e ao retirarmos a nossa válvula vai ter perda de fluido. É prejuízo, são custos. Sim, não, porque a sequência, né? Tu já poderias abrir esse. Vamos supor, em vez de você fechar primeiro essa, fechar a jusante. Se fechássemos primeiro a jusante... Essa é a minha questão. Sim, aqui na linha de fluido ainda teria a entrar fluido. Certo. Então, ao retirarmos a válvula para fazer a manutenção, haveríamos de ter perda. É isso que eu queria ouvir, tá Sim. certo. A outra questão, a destilação que foi usada na nossa torre é a destilação atmosférica. E sabemos que a destilação atmosférica é o processo de separação do fluido a partir de pontos de ebulição. Já a destilação a vácuo é uma técnica de separação ou purificação do líquido que é utilizada ao reduzirmos a pressão. Ou seja, para que aconteça a destilação a vácuo, é necessário que a gente reduza a pressão para poder fazer essa separação. Também está certo. Nesse caso, na realidade, pronto, é que a destilação atmosférica, nós vamos fazer a 1 atm, essa pressão mesmo atmosférica. Sim. E a vácuo vamos ter que reduzir porque tem componentes que a 1 atm não é possível separar. Certo. Bom, vou responder à questão do formador Evanilton, que diz que tipo de calibração do manômetro é feita e que tipo de calibração é feita num transmissor diferencial de pressão. Sim, num transmissor inteligente. Inteligente. Bom, num manômetro, a calibração é feita por comparação. É feita por comparação. E num transmissor hard é feito por inserção de dados. Ok. Não vou perguntar, mas uma falha. Sim. E também a segunda pergunta é como é a hierarquia dos instrumentos de controle de pressão? Hierarquia na comunicação. Na comunicação, exato. Nesse caso, a hierarquia é feita... Primeiro temos um sensor. Depois do sensor passa o sinal num transdutor que pega esse sinal, depois envia para um transmissor. Depois do transmissor padronizar o sinal, envia para um registrador. E por seguida o registrador envia para um controlador e que por último envia para um controlador final ou elemento final. Elemento final seria o quê?
uma válvula de Good, yeah, amor, tá bom, tá bom. Yeah, tá bom. Eu vou responder a pergunta que o formador Sabalo formulou. Qual é a importância de usar um repetidor? A importância de usar um repetidor. O repetidor tem um papel crucial, ou seja, na transmissão de dados de redes nas indústrias, tanto automação ou telecomunicação, especialmente quando trabalha em longas distâncias, ou seja, num ambiente com interferência, é necessário usarmos um repetidor para fornecer melhor o sinal em causa. Ah, é? Miguel. Quem é o próximo? Sim, formador. Sobre a questão onde quer dizer para como é que nós podemos desmontar o transmissor de pressão na linha. Né, formador? Nós temos aqui um transmissor de pressão montado na válvula manifold, onde temos que os vermelhos que é para fazer bloqueio, os azuis é para sim, formador? Faz só, por favor. Presta bem atenção. Olha bem para o sem pressa. Sim, formador. A questão foi, Né? de que forma podemos retirar o transmissor diferencial de De pressão pressão na linha. e como podemos voltar para pressurizar. Não, assim, como é que vamos voltar a colocar, né? Colocar sem vai Exato. Sim, formador. Para poder tirar, temos primeiro que fechar válvulas que de bloqueio. São válvulas que permitem que Onde é que está a válvula de bloqueio nesse caso? vermelhos. Por favor, olha no manifold, Batista. É só isso que eu quero que você veja, né? Com a atenção, antes de responder. Só isso que eu quero. Segundo o Batista, válvula de cor vermelha são de bloqueio. O grupo concorda? Por favor, analisem o manifold e vê se concordam com isso. Sim, é de bloqueio. Ah, vermelha de bloqueio. Todo mundo concorda. Analisem, é? Sim. É, exatamente. É melhor mesmo fazer isso. Aí pelo menos alguém sabe inglês, né? Tá em inglês isso aí. Yes, yes. Ok, acho que o Batista já tem controle de a questão. Dice así, creo que nos aprendemos. A válvula manifold hay vermelhas son de bloqueo. Dice así. Aquí tiene Mas, formador, bem dizer, daquilo que nós falamos que durante a aula, né? Nós vimos que as válvulas que têm sinal vermelho são válvulas de bloqueio. É isso que nós aprendemos agora. Ok, mas o que é que acontece? Existem técnicos, por exemplo, imagina que, não sei se isso aplica, né? Se é permitido também, né? Imagina que seja um técnico que é daltônico, né? Ele vai lá olhar vermelho para um daltônico, ele faz confusão nas cores, certo? Sim. Então, quando ele for olhar para uma cor, o que a indústria pode fazer para garantir que o técnico que é daltônico não faça alguma coisa errada no momento de fazer a manutenção? Vai escrever, certo? Então, agora eu quero que o Batista olhe para o instrumento e responda. Responde assim. Não. Vamos responder da maneira seguinte. Aqui está ventilar, isolar, localizar. É só assim. Então, Calma, até agora nada. não, Vamos continuar. Então, Depois. formadores, com a questão das cores, né? Temos aqui esse de vento, essas duas são válvulas de vento, e as azuis são para isolantes, e a verde é para equalizar. Ok, vento é o quê? E isolantes é o quê?
Bem, a válvulas são válvulas que desbloqueio. Às vezes. Tá bom, podemos continuar, já que insistam. Outra questão. Sim, outra. Não, o Batista não vai responder, não tem problema. Explicou que vamos bloquear, exatamente. Né? Vamos bloquear. Utilizando as vermelhas, nesse Utilizando caso. as vermelhas e depois, Batista. A das azuis é para isolantes, que é para equalizar. A das azuis. E o verde que é para cristalizar. E depois, Batista, como é que fazemos? Tá bom, aí vamos fazer a manutenção. E depois? Sim. Quando nós vamos isolar, né? Isolamos aqui, né? E usamos aqui, fechamos aqui, tiramos que é o transmissores. Ok. Fizemos a manutenção. Colocamos, primeiramente temos que fazer abrir as válvulas que é de bloqueio, as válvulas que é de pressão e depois no final abrimos a válvula que é de equalizador. Não sei se é assim, mais ou menos assim. Terminou? Tem mais questões aí? Já não tem, vamos lá. Tem uma questão. Qual é o Que tipo de testes são feitos para a integridade do... É? Apontaram essa? Quero que o Batista responda essa pergunta. O Batista vai responder essa pergunta. Que tipo de teste é feito para aferir a integridade das tubulações e reservatórios, Batista? É tipo de teste feito. Ok. Vocês fizeram nas práticas algum teste? Que tipo de teste é esse, Batista? As tubulações. É a última pergunta, sim. Um teste que é feito para aferir a integridade do governador de tubulações. Por que o Batista? Porque o Batista falou de comissionamento. Sim. Foi ele. Agora, fica calmo. Responda a pergunta. Mantém sua calma. Eu acho que é teste de depressão, porque durante a tubulação são feito que é teste de pressão. Acho que é pressão. É feito teste de pressão, Sim, certo? certo. Vocês usaram uma bomba hidráulica, certo? Certo, sim. Qual é o outro nome que vocês deram para esse tipo de teste? É teste hidrostático. E quando tivemos a testar para gases, como é que se chama? Gases. Teste pneumático. Ok, muito obrigado. Obrigado, Sabato. Quer dizer, estão de parabéns, estamos de parabéns, gostei. Os colegas estão. Estão de parabéns. Tá? Palmas então para mim. Palma, aplaudem os colegas. Então, vamos fechar a apresentação dos colegas. Hoje são considerados técnicos de instrumentação e controle de qualidade, em controle de processo industrial, desculpa, e controle de processos industriais. Então, se tiver um recrutador aí, não hesite, por favor, entre em contato com a EDACO. Vem recrutar os nossos técnicos, são extremamente duros, não vão deixar a desejar. Claro, EDACO, educação sem limites e visão no futuro.